falar do maior portal da cidade de Guarulhos, que é o Guarulhos Web. Quer saber o que acontece na cidade? www.guarulhosweb.com.br. Aí é o site de maior acesso da cidade de Guarulhos, sob responsabilidade do nosso amigo Paulo Manso e da Kátia também trabalhando muito. Vamos falar da CE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Panek, tenho certeza que você vai ficar surpreso com as soluções em telefonia, clube de desconto, certificado digital e uma gama de produtos desenvolvidos especialmente para você que tem indústria ou comércio aqui na cidade de Guarulhos. Também, olha só, Guarupaz, Guarupaz amanhã, dia 27, muito bem. A loja vai funcionar das 8 até as 14 horas. O chat também, das 8 às 14 horas. Nos terminais, o atendimento é normal. Para mais informações, 0800 559 499. Meu amigo Lucas, nós temos aí inclusive uma matéria, não, mas a matéria não, vamos mandar só uma mensagem aí da Guarupaz. Você sabia que o primeiro ônibus de passageiros surgiu na França? Foi na cidade de Nantes, em 1826. Era uma espécie de grande carroça com bancos de madeira e entrada traseira. Hoje, o transporte coletivo está inscrito na Constituição Federal e é um direito social de todo cidadão. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Vamos ver quem está fazendo aniversário no dia de hoje, Lucas. Olá, confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 26 de junho. Cantamos parabéns para Agnes Rezende, Cláudia Isadora, Jefferson Lopes, João Carvalho, Luiz Henrique, Maurício Cardoso, Oirã Rolim e Ronaldo Baciega. Parabéns a todos vocês e curta a página Programa Tribuna Livre. Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Hoje temos o prazer de receber aqui do meu lado esquerdo o presidente do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, Pedro Zanotti. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Roberto, mais uma vez pela oportunidade e obrigado a todos que estão assistindo. Boa noite. Do meu lado direito, ele que é vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade de Guarulhos, meu amigo, o Eduardo Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite aos seus telespectadores. É mais uma vez um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, o vereador Eduardo Carneiro estava programado, mas ele está com emergência agora, não sei se é uma emergência médica e tal. Ele vai tentar chegar no segundo bloco, mas estamos muito bem representados aqui com duas figuras que entendem muito do assunto que nós vamos debater aqui, que é a questão do emprego da cidade de Guarulhos e do entorno. O Pedro, ele está um pouco mais focado na questão do serviço público, que também vem sofrendo com desemprego. Não, Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, Roberto. A questão do serviço público, o que acontece? A cidade passando, né, o país passando pela questão do desemprego, a própria máquina pública, né, ela deixa de contratar, de fazer concurso. E nós sabemos hoje no Brasil e principalmente em Guarulhos, nós temos um número menor de servidores do que a cidade realmente precisa. Às vezes as pessoas falam da máquina pública, né? A máquina pública está inchada e tal, mas a demanda em quase todas as áreas ela está deficitária. O Guti sabe disso, né? Inclusive em última reunião com o secretário da Educação, o João Panóquia, ele colocou a situação do déficit de número de professores. Nós temos hoje mais de 20 mil crianças fora da sala de aula, que teria que estar em sala de aula, né? O Guti sabe disso também. E é complexo, então acho que todas as áreas, né? Nós temos na Guarda Civil falta GCM, do tamanho da cidade, falta agente de trânsito, a saúde, então, também caótico, porque tem as saídas e não tem a reposição desse pessoal. Né, na questão dos médicos também, principalmente a saída de vários médicos, abriu um contrato emergencial e não contratou.
Mas isso tudo também, Roberto, é a situação mesmo que o país está passando. Porque não adianta, sabe? Se você tem um número grande de desempregados no país, no momento, e também na cidade de Guarulhos, né? Então, se as empresas não estão contratando, automaticamente as pessoas não estão consumindo. Se elas não estão consumindo, a prefeitura não está arrecadando. Então, a arrecadação da prefeitura, ela não teve o crescimento esperado, né? Principalmente também daquela PEC, que virou PEC 55, Verdade. depois dos gastos públicos, né? Que o governo federal passou a mandar menos dinheiro para o município, para as áreas da saúde e da educação. Então, tudo isso é reflexo. É preocupante, porque o setor tem amizade com o pessoal, né, metalúrgico, químico, e esse pessoal, principalmente na metalurgia. Foi um grande número de empresas. É que chama muita atenção quando é uma MTB, né, quando é uma Bolém que sai da cidade Uma empresa e grande. tal. Mas tem informações também que várias empresas pequenas encerraram as atividades em Guarulhos. Encerrando as atividades em Guarulhos, números vai ter mais pessoas, né, desempregadas, procurando emprego, e essas pessoas não vão consumir. Então, é um efeito cascata, infelizmente. Bom, e do meu lado, Eduardo Martins, ele que é vice-presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros, eu acho que ele pode nos dar uma visão sobre os profissionais da área, os arquitetos, mas também sobre a construção civil, não, Eduardo? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Roberto. Certamente, quando o Pedro fala sobre a falta de investimento dos órgãos públicos, inclusive por diversos problemas, como a Operação Lava Jato, grandes construtoras, empreiteiras no país perderam obras, os governos não têm mais dinheiro para tocar as obras, e essas obras eram de grande porte e vulto, que geravam uma cadeia de empregos, Roberto. Quando você tem uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal contratando obras, você gera uma cadeia. Você tem o operário da construção civil no local da obra, aí você gera emprego na indústria cimentícia, na produção de peças e acessórios para construção civil, nas instalações elétricas, hidráulicas. Então, é uma baita cadeia que é gerada e alimentada por grandes obras, que infelizmente acabaram. Quando falamos no Brasil, que teve aquele dado milagre econômico, o que foi aquela época? Foi investimento maciço do governo federal em obras. E aquilo repercutiu em toda a cadeia da economia brasileira. Enquanto isso não ocorrer, a gente vai ter sérias dificuldades de emprego. E outro problema que a gente tem visto também, em virtude da economia, o mercado também privado de construção se encolheu. Ele tinha um estoque muito grande de unidades habitacionais à venda e que demoraram esses últimos anos todos para serem vendidos. E agora, esse momento está acabando desse grande estoque, ainda tem estoque, mas esse estoque grande diminuiu e está começando a abrir uma perspectiva para essas obras residenciais e comerciais privadas. Mas ainda é uma cadeia lenta para ser movimentada, né? Você tem que fazer a compra, a aquisição do lote, projetos, economia, e isso demora um tempinho. Então está difícil ainda de reaquecer o mercado. Os arquitetos também têm sentido isso, os engenheiros têm sentido muito. Você tem conversado com os seus colegas nesse sentido? Sim, sentimos muito nesses últimos anos. E o mercado de obras, grandes obras, que é um nicho onde as pessoas mais gostam de trabalhar, por todo que envolve, até pela rentabilidade que gera uma grande obra, um grande vulto. E esse tipo de serviço se extinguiu quase que por completo na Grande São Paulo, mas principalmente em Guarulhos, afetando, sim, os profissionais da área que tiveram que buscar outros serviços menores, pequenos projetos, laudos, para poder se garantir e garantir o seu ganha-pão. Mas assim que reaquecer esse mercado, esses profissionais estão aptos aí e prontos para trabalhar e desenvolver a cidade. Meu amigo Lucas, o pessoal falou que deu uma travada e ficou sem som. Você já resolveu essa questão aí? Opa, já resolveu. A Silvio, Ana Cláudia nos dando um olá aqui. Heitor Reis, boa noite. Ele que reclamou que destravou e ficou sem som, mas já está resolvido. Jefferson Silva, boa noite à mesa, muito obrigado. Jefferson, pergunta aos convidados qual a opinião sobre a implantação de um novo aterro da CDR no Cabo Sul, a região de proteção ambiental. Antes disso daqui, deixa eu agradecer o pessoal que está nos acompanhando, Sinaldo Pinheira, Sofia Eduarda Souza, Ronaldo Nilo, Marilena Ramos. Eu vou pedir para o pessoal das redes sociais compartilharem
essa questão aqui. Aliás, foi bom, Jefferson, você falar dessa situação da CDR, né, meu amigo Pedro, porque houve uma audiência pública e ela foi encerrada porque, se eu não me engano, os vereadores do PT entraram na justiça dizendo que a Câmara, olha que assunto interessante, porque nós temos aqui o Pedro, que é presidente do sindicato, e temos um engenheiro aqui para falar da falta da ABCB, que é a Auto de Vistoria dos Bombeiros. Pedro, perguntando aqui o Jefferson, primeiro aos convidados sobre a opinião da implantação do aterro. Mas antes disso, sobre a sessão essa audiência pública, Pedro. Então, antes do programa, eu estava conversando com o Eduardo e com o Roberto. É interessante, eu acho que o Eduardo Soltura, ele tem uma oportunidade de resolver essa situação. Bom, conversando com o Eduardo, né, falei da situação até do STAP, é um prédio novo, né? E nós tivemos também essa questão de AVCB, como funciona, e não é tudo esse bicho de 7 cabeças, né? Depois o Eduardo me deu outras informações que ele pode falar que eu não sabia em relação ao prédio da Câmara, que é maior, né? Eu não tinha essa ideia. Mas eu acho que fica feio para o Poder Legislativo da cidade, né? Você vê que uma sessão de tamanha importância, principalmente para os moradores da região do Cabo Sul, ela não acontecer por uma determinação judicial, porque o Poder Legislativo da cidade não cumpre com as leis, com as regras. É ruim para a cidade, para a imagem da cidade. Eu acho que Guarulhos já fica tão manchado em certas situações, e ela passar por mais uma dessa, a cidade do porte de Guarulhos, né? Próximo da capital, 1.300.000 habitantes. Então, acontece em Guarulhos, vira notícia praticamente internacional, e você tem uma imagem ruim. Eu acredito que é muito, muito triste para a cidade, né? Não funcionar sem o AVCB. Primeiro vamos falar sobre o AVCB. O nosso amigo o Eduardo Martins, praticamente é um especialista nisso. Eu acho que ele vai poder nos dizer o quanto é absurda essa situação. Exatamente, Roberto. Eu trabalho nessa área especificamente de prevenção e combate a incêndios há quase 19 anos. Então esse é o meu dia a dia, né? E toda a minha vida acadêmica também foi focada para isso, minhas especializações e mestrado, sempre focando em prevenção e combate a incêndios. Bom, hoje então eu posso falar com tranquilidade. Tirar um documento como o AVCB não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, tem uma legislação clara, é uma legislação pouco densa, sim, é verdade, mas ela é clara, é possível de ser executada, é factível de ser executada em qualquer edificação e bem cabível como no prédio da Câmara Municipal. Talvez faltou um pouco de vontade e, mais do que isso, respeito às legislações, ao próprio convênio que o município tem assinado com o governo do estado, exigindo que as edificações do município tenham o AVCB. O AVCB é documento obrigatório para concessão da licença de funcionamento. Então, se a Câmara Municipal não tem o AVCB, portanto, ela também não tem licença de funcionamento. E aí, mais uma vez, ferindo a lei que a própria Câmara Municipal faz para que o cidadão cumpra. Aí a gente entra naquele descaso. Essa lei vale para todo mundo ou vale só para alguns? Eu fico me perguntando, Eduardo, será que alguma vez aquele prédio teve esse AVCB? Eu já vi esse AVCB, Roberto, porém eu mesmo fiz um questionamento no Corpo de Bombeiros, pois o AVCB, na minha visão, que foi emitido alguns anos atrás, ele feria mortalmente a legislação. Ele tinha alguns indícios que eu não sei qual foi o intermeio que foi obtido o documento, porque o imóvel não tinha condição de atender plenamente a legislação em vigor. É complicado. Bom, agora a segunda pergunta, Pedro, sobre esse aterro sanitário que estão tentando implantar ali. Na verdade, é uma extensão do aterro sanitário que já tem em São Paulo, né? Sério. Aqui em Guarulhos. Qual a sua visão a respeito disso? Então, Roberto, vou colocar a visão do STAP, né? O STAP, ele procura sempre estar envolvido nas questões da cidade, porque nós entendemos, pelo menos os sindicatos amigos, né? Que tem metalúrgico, alimentação, Cicoverg, os químicos, vigilantes, a gente discute a cidade num todo, porque tudo que se discute na cidade interfere na vida dos trabalhadores. Então, o sindicalismo, de um tempo para cá, ele saiu um pouco daquele sindicalismo dos anos 80, né, que lógico que tem que existir, que é
é a questão do enfrentamento mesmo, da luta de classe, que sempre vai existir, e entrou nas questões de cidadania. Então, desde o início, nós participamos das discussões, dos grupos, né, o Padre Pedro, né, tem o pessoal do Movimento Povo Sem Medo também, e o STAP tem a seguinte posição, é contra o aterro dos moldes que está sendo apresentado, entendeu? Parece que as pessoas, os guarulhenses, o pessoal do Cabo Sul, eles não podem ser ouvidos. Ou essa empresa CDR, ela não tem a preocupação de estar conversando com as pessoas e colocando realmente o que é, o que não é, o que não muda. Falta informação. O que estranha é porque a região já teve um impacto terrível da questão do Rodoanel, né? Estou falando questão do meio ambiente. E agora vem a questão do que seria, pelo menos pelo material que eu, né, eu tive acesso. Aliás, não tive acesso, vamos ser francos também, ajudei a confeccionar, né? O STAP está na frente, ajudamos a confeccionar, carro de som, para chamar o povo. Não é novidade que nós também estamos envolvidos nisso daí. E nós não no sentido politiqueiro, porque as pessoas pensam, vocês estão envolvidos, tem os vereadores também do Partido dos Trabalhadores que também estão envolvidos, mas não nesse sentido. Aliás, o Jefferson está dizendo, o Jefferson Silva, quem entrou com a medida judicial foi a população que está contra o aterro. Palavra do Jefferson Silva. Isso, inclusive até o Alemão, nosso amigo Alemão, ontem no programa, pode falar, né? Pô, claro. No programa do Pedro Notário, ele até colocou, ele falou, pô, legal o carro de som, porque no carro de som tinha uma fala do padre, aqui é o padre Pedro e tal, depois terminava a fala do padre e vinha o pastor. Então isso é legal porque a sociedade, realmente a sociedade civil, ela é envolvida nessa discussão, né? E tem algumas falas que, mas a gente não pode agir com hipocrisia porque todo mundo produz lixo e todo mundo não quer o lixo dentro de casa. Lógico, ninguém quer o lixo dentro de casa, mas tem a questão ambiental e a região que está sendo escolhida. Então, eu acho e o que lixo não pode vir isso. de outras cidades, né? Então, por que Guarulhos? Mas você usa a produção de lá. Mas, já, do caso já tinha lá o aterro, agora vai a ampliação do aterro. E qual a explicação para as pessoas que moram lá? Eu acho que falta isso. Os moradores, parece que os primeiros interessados, atingidos no caso, são os moradores da região do Cabo Sul, e esses parece que estão tá em segundo plano. Ninguém está preocupado em realmente explicar para eles. Tentaram fazer uma audiência pública no próprio Cabo Sul, não ocorreu, né? Não aconteceu, lá teve as divergências. Depois teve a outra audiência pública, que eu acho que o rapaz da empresa, ele se colocou muito mal, né? Eu participei, eu estava lá, eu acho que o jeito dele falar com as pessoas, com os moradores, não foi legal, né? Inclusive ele usou esse termo, vocês são hipócritas. Verdade. Não sei o quê, então eu acho que não é assim que resolve, porque as pessoas, né, elas moram lá e com certeza elas terão todo o impacto na questão ambiental e também na questão financeira também. Vamos entrar, né, na sociedade capitalista. É lógico, o cara tem um imóvel lá, ele investiu, ele pagou tanto. Depois que ele for vizinho de um aterro sanitário, ele vai ter uma perda grande no imóvel dele, ou não. Eu acredito que sim. Se for comprar uma casa do lado de um aterro sanitário, ela é um preço. Perder. Fora do aterro sanitário, ela é outra. Então a população tem que ser ouvida. Rita Favalli nos acompanhando, o nosso amigo Décio Pompeu está mandando um abraço para os dois amigos. Camila Souza, boa noite, um ótimo programa para nós. Antônia Aparecida Can também está mandando um boa noite. Denilson Bandeira, boa noite, Roberto e equipe, Pedro e convidados, bom programa a todos. Obrigado, Denilson. Márcio Pereira da Silva, boa noite, Roberto, Samuel e convidados. Grande abraço ao amigo Pedro Zanotti. Welson Alexandre Lima, boa noite. O Elton Alexandre pergunta ao Pedro se vai dar outro golpe nas próximas eleições no STAP. Respondo para ele. Eu gostaria de responder, eu estava pensando em como eu responder ele, eu vou deixar só uma resposta. Elton, infelizmente eu já sou comprometido. Diogo Leonardo Gomes, fala Robertão, fala Diogo, bom te ver, rapaz. Peraí, infelizmente para você. Para você não? Não, para mim tá ótimo ser comprometido. Para ele, infelizmente, eu sou comprometido. Luana Cardoso, boa noite a todos. Grande abraço ao presidente Pedro Zanotti, parabéns pela luta. O Elton nos acompanhando, Patrícia Silva, Edivaldo Moreira, o Vadinho Moreira nos acompanhando, obrigado. Walter Denobre também está dando uma boa noite para nós. Éder Toledo,
Boa noite, Roberto e Serginho. Um forte abraço. Éder Toledo, que é advogado, é nosso amigo. Sheila Salles Romero. Jair Lima nos acompanhando, muito bem. O Walter também nos acompanhando. O Rogério, nosso amigo Rogério, nos acompanhando aqui. Gente boa. Meu Temer. É o seu Temer? Não, Carlos Magno está nos boa. acompanhando aqui. Muito obrigado, Carlos. Carlos está mandando um monte de risinho aqui para nós. Obrigado. E está dando uma cutucada aqui. Marcos Teixeira, boa noite, Roberto, e os integrantes da bancada dessa noite. Lucinha Ramiro, Gustavo Alves, o Vermelho, o Vanterli Vermelho nos acompanhando, João Santos. Esse João Santos, eu acho, se eu não me engano, é lá de Tirapina, não é isso, João? Márcio Pereira de Souza, está gaguejando ou é impressão? Não, eu não. O Pedro gaguejou? Eu não, também, eu tô de boa. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou passar a questão para o nosso engenheiro aqui da mesa. Qual a sua visão sobre esse aterro sanitário no Cabo Sul, Eduardo Martins? Pedro, infelizmente, por motivos profissionais, não consegui me atentar e debruçar sobre o aterro. Não quero ser leviano e fazer uma posição firme aqui, pessoal e nem da associação, porque a gente ainda não tem esse posicionamento firme. O que eu acho que temos que pensar sim no assunto. O aterro, ele é uma necessidade. Nós geramos lixo, o aterro existente está quase se exaurindo a sua capacidade e esse lixo tem que ir para algum lugar. E outra coisa que eu ouvi muita gente falando do lixão do Cabo Sul, lixão do Cabo Sul. Pessoal, isso é outra coisa. Um aterro, ele atende hoje normas rígidas, controle, e ele tem uma qualidade, até para o seu entorno, diferente do lixão. Então, quem ainda tem a visão do lixão, está com uma visão antiga e desatualizada. Nós temos aterros, por exemplo, na Zona Leste, e que você passa ao lado do aterro, e quem não sabe que ali é um aterro sanitário não tem noção. Você tem ali pela Jacopêssego, à direita, no final do Jacopêssego ali, tem um aterro sanitário, e também na Aricanduva, no final da Aricanduva, também tem um aterro sanitário sua esquerda. São dois grandes aterros sanitários, que você não vê presença de ratos, insetos, urubus, como você tinha em outros equipamentos. Então temos também pensar exatamente o que vai ser implantado no local e se ele é compatível com a instalação. E se lá não for o local, qual outro local que é possível na cidade? Como o Pedro falou, vai gerar incômodo para toda a vizinhança, não importa onde seja instalado. Mas a gente tem que pensar que tem uma cidade de 1.300.000 habitantes, 1.400.000 habitantes, e que o bem maior da sociedade tem que prevalecer sobre, infelizmente, uma minoria. Lamento, mas isso é a realidade. Qualquer coisa. Você tem uma feira, a feira atende a população do bairro, mas não atende os moradores da rua, ficam bravos com a feira. E isso ocorre com diversos equipamentos. Você cria uma delegacia, o vizinho da delegacia não gosta. Você cria um hospital, o pessoal que mora do lado do hospital não gosta porque não consegue nem sair de casa de carro porque tem carro parado na porta. E são inconvenientes da evolução da sociedade. Mas a gente tem que pensar assim, a fundo, quais são os benefícios, os malefícios que esse equipamento público gera para a cidade. Denilson Bandeira, enquanto o mundo e os países desenvolvidos promovem o programa Lixo Zero, onde se reflita os descartes sólidos, transformando a compostagem, os novos materiais, assim gerando receita e energia limpa. Pois não. Só fazendo um comentário sobre os países ricos, ditos países desenvolvidos, eles não fazem muito essa ação, não. É que eles não têm onde jogar mesmo e jogam nos oceanos. Toda vez que a gente fica aí vendo aí tartaruguinha presa no lixo, canudinho, isso não é só o canudinho aqui que vai da praia aqui de Copacabana. São países industrializados que jogam containers e containers de lixo no mar. Bem dito o que ele falou, hein? Perfeito. Marcos Teixeira pergunta para o Pedro Zanotti, o STAP se reuniu dia 25 com o governo para tratar da ascensão dos GCMs. Em que pé está a minuta? Teremos uma data para a conclusão deste trabalho? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais uma coisinha aqui do Marcos Teixeira. Os GCMs estão aguardando a promessa do prefeito de que até o dia 30/6 haveria essa ascensão, conforme a ata assinada pelo secretário da gestão DRH. Essa informação? Mas Então, vamos falar sobre emprego aqui, acabou. É o emprego do GCM. É o emprego do GCM, vai. Bom, assim, Roberto, para tentar tirar a dúvida de todos, né, o GCM. Eu particularmente, eu sempre coloquei na administração e eu falo para o servidor, eu me preocupo muito quando o governo dá data, porque não acontece no serviço público como deveria acontecer. Nessa questão do acesso dos GCMs, a ascensão, no caso dos GCMs,
tem que haver uma mudança na lei que já existe. Então não é tão simples assim como o próprio Guti assinalou, dia 30 de junho. Quando deu essa data, volto a dizer, nós do sindicato nós não podemos colocar gosto ruim. Se o governo está falando que é 30 de junho, aí eu vou na mesa ou eu vou falar, ó, o governo falou, mas não vai ser não. Fala, pô, mas quem é você? Se o governo está falando que é 30 de junho, você tem que lutar para ser 30 de junho. Mas você já sabe que não vai ser. Então, assim, a minuta está adiantada, praticamente terminada, tem que ter uma mudança na lei, não tem como fazer, porque a lei, ela tinha uma ascensão de um jeito e o Guti prometeu de outro, até porque a categoria tem todo o direito, porque o negócio está travado, né? Lembrando também o motivo por que está travado, né? Foi uma ação na justiça que aconteceu, que travou o processo, mas eu acredito que, pelo menos por parte do governo, tenha boa vontade de acontecer. Eu sei que o anseio da categoria, de todos os GCMs, era que acontecesse 30. Não vai acontecer 30. Não vai, não tem como acontecer 30. Mas o staff está lutando para que aconteça o mais rápido possível. Tanto nós tivemos uma reunião para finalizar. Nós estamos cobrando, ó. Tem que finalizar, tem que mandar o projeto de lei para a Câmara Municipal e tem que acontecer. Vai acontecer, vai. E antes também de acontecer, a gente vai ter que chamar a categoria para falar sobre a minuta também. Tem que falar, porque vai ter mudanças. Então, uma mudança tem que ser, todo mundo está ciente, né? Todo mundo está ciente do que está acontecendo. Né? E comparecer no sindicato. E lógico, quando tiver, mas assim, volto a dizer, e assim, avisar os colegas também de GCM, às vezes eles cobram, sindicato, pode cobrar o Guti também, tá bom? O Guti é o governo. É o governo tem um compromisso, né? Nós cobramos do governo e eles se comprometeu com a categoria. Tanto que você sabe que essa história do acesso do GCM é o que deu já, né? Do Rogério, do nosso amigo Rogério Antunes, aconteceu de tudo já nisso daí. O Rogério Antunes foi até a Câmara, falou na tribuna lá e recebeu um puxão de orelha de 10 dias, é isso? Resolveram ou não? Então, nosso departamento jurídico, fora que eu usei a tribuna, conversei com vários vereadores, a maioria também achou um absurdo por parte da corregedoria. Nós fizemos um processo administrativo até então, né, entramos na corregedoria falando toda a situação, de questão da ampla defesa, de tudo mais, e eu não sei por parte de quem, mas lógico, por parte do governo, por parte do secretário Gilvan, que desde o começo também deixar, mais uma vez, eu usei a tribuna, né, Roberto, aproveitar a audiência do programa, eu sei que o pessoal assiste, no dia que eu falei, eu não acredito que isso partiu do Gilvan, não tenho nada com o Gilvan, não tenho nada, eu só tenho uma consideração para o Gilvan e conheço como pessoa também. Quando eu falo da pessoa, eu falo, ó, esse cara fez isso. O Gilvan, não tenho nada contra ele, até hoje em dia, sempre me tratou com respeito, é uma pessoa, eu acho que ele puder fazer, ele faz. Não foi por parte do Gilvan isso daí, mas foi suspenso. Né? Não sei se teve... Né, ótimo. Foi suspenso, pelo menos ele não cumpriu isso daí, vai começar o processo tudo de novo, ou rever, que é o que nós pedimos, que a penalidade de 10 dias era muito pesada. Né? Nos acompanhando, Beto Olímpio, o Abílio Martins, ex-vereador Abílio Martins, nos acompanhando. Daiane Souza nos acompanhando também aqui, obrigado. Pinheirinho Pajé nos acompanhando. Antônio Luiz do Vale, Márcio Pereira de Souza, o Carlos Magno. Nossa, um monte de gente aqui, agradecer a todos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes daqui, só vou dar uma cutucada aqui, o Jefferson está dizendo que o nosso engenheiro endoidou. Calma. Eu falo, nossa, tá difícil, desculpa, antes disso, o Leandro e a Jéssica estão dizendo que tá difícil morar lá no Cabo Sul. Tá faltando ônibus, esperando, muitas horas esperando ônibus, tá faltando iluminação, e agora o aterro. Nayara nos acompanhando. O Leandro está pedimos a ajuda dos meios de comunicação, vocês têm voz para mobilizar seus entrevistados para virem aqui nos ajudar. Jefferson está dizendo assim que seria interessante o Eduardo ler os relatórios de impacto ambiental. Como ele disse, ele não leu ainda, por isso que ele não emitiu uma opinião formada a respeito disso. Reciclagem e compostagem, para ele não existe? Sim, é que ele estava falando tecnicamente de uma outra forma. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Eduardo Martins, que é engenheiro e vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos e região, e o nosso amigo Pedro Zanotti. Já voltamos.
Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar, tomar um café com a gente, temos bom negócio para você.
Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, em Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se num local de grande visibilidade e de fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para lar e eletrodomésticos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Pochiche, Bad Cat, Polo Air, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escolas de idioma, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviços, o Tenda Atacado. Venha desfrutar do momento de lazer e entretenimento, com segurança, conforto e descontração, só aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em shoppingbomsucesso.com.br. Você sabia que o setor de transporte coletivo é um dos maiores geradores de empregos formais na região? São mais de 5 mil empregos diretos só em Guarulhos, beneficiando mais de 17 mil pessoas. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Guarulhense Yasmin Forneres fica em primeiro lugar na exposição estadual do cavalo Pampa Tatuí. Juiz suspende a audiência sobre aterro por Câmara não comprovar que tenha AVCB. Saúde agora realiza mais de 1.600 atendimentos com a abertura de 4 UBSs. Seleção chega a Moscou para decidir vaga e Canarinho comanda a festa da torcida. Guarupaz lança edição limitada do Cartão Cidadão para torcer junto com você pela seleção brasileira. Greve na Argentina cancela 17 voos no aeroporto de Guarulhos. Confira o direto da redação ao vivo no Facebook, na página Tribuna Livre Guarulhos, às 16 horas. Muito bem, voltamos aqui aos estúdios. Hoje temos o prazer de receber 2 grandes profissionais da cidade de Guarulhos, Pedro Zanotti, que é presidente do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, e o Eduardo Martins. Eduardo Henrique Martins. Eduardo Henrique Martins. Ele aqui representando a ACEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Tecnólogos, é isso? Agrônomos e tecnólogos. Agrônomos e tecnólogos aqui da cidade de Guarulhos e região. Eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, muita gente aqui, ó. O Jair está dizendo, presidente Pedro e toda a diretoria, parabéns do Estado pela forma que vem conduzindo nossa entidade e enfrentando todos os desafios. Muito bem. O Márcio Pereira de Souza, na forma como foi apresentado o aterro CDR Pedreira, deixa a margem para que seja muito danoso aos moradores do entorno da área pretendida. Denilson Bandeira, eu e o Pedro somos oriundos do SEMA. Secretaria, é isso aí, Pedro? Secretaria do Meio Ambiente. Opa, Secretaria de Meio Ambiente. 2004. Muito bem. Deixa eu ver aqui, colocar todos os... São muitos comentários aqui, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, o Márcio está dando um abraço aqui para o Pedro. Daniel Oliveira, o Daniel da farmácia, é isso? Boa noite, Roberto. Todos um abraço ao Eduardo Martins. Daniel Oliveira é o Daniel da farmácia, é isso? Isso. Isso mesmo, nos acompanhando. Grande Pereira, José Pereira dos Santos. Boa noite, Roberto. Parabéns pelo programa. Meu abraço aos companheiros Pedro do STAP e o vice-presidente dos engenheiros, Eduardo. Gostaria de ouvir os dois, o que eles acham do trabalho da nova administração e do fato da Câmara não estar funcionando. Podemos começar com o Pedro?
Opa, grande Pereira, um grande abraço. Pereira ao aqui. Pereira, toda a Aliás, diretoria ele que metalúrgica. operou os olhos, né? Isso. Um dos olhos, estima as melhoras. Pô, desejo toda a saúde pro Pereira. Um grande líder, um grande amigo Ele mesmo, está aqui, né? ó. Obrigado por não ler minha pergunta. Calma, nós estamos aqui já falando aqui, Pereira. Então, Pereira, assim, eu acredito, a nova administração, né? Ela começou com um fardo pesado, né? Como diz meu amigo João Franzin, o fardo maior é você ser eleito com 84% de votos. Porque você já começa com uma cidade inteira naquela maior esperança. Passado um ano e pouco, muitas críticas, né, meu? Infelizmente, não adianta tampar o sol com a peneira. Né? Tem coisas aí absurdas que aconteceu na administração e isso eu tive a oportunidade de falar para o prefeito Muti, tranquilamente. É difícil assumir? É difícil. A Geri é uma roubada. A Geri foi uma roubada. Porque não teve melhoria nenhuma, a não ser na casca do HMU. O que você tem agora é toda hora os médicos anunciando que não estão recebendo e que só vai atender emergência mesmo, se chegar. Não tem a melhora nos números. Sou um grande admirador, aí já falei para ele várias vezes, pessoalmente, do Dr. Sérgio, né? Um grande profissional, acho que ele é uma pessoa muito séria, né? E não poderia ser diferente porque ele praticamente salvou a mão do meu filho. Foi ele que fez uma cirurgia na mão do meu filho, sou muito grato a ele a isso. Mas tem todas as dificuldades, eu acho que ele pegou andando também, né? Ele já pegou essa Geri, que eu acho que foi o maior erro na administração, de todos os erros, porque a administração não consegue provar para a população, né, que foi melhor para a cidade, né, Roberto? Acho que você tem mais conhecimento do que eu sobre isso daí. E vamos ver agora, né? Vamos ver. Eu, particularmente, a pessoa pode falar assim, eu torço pela cidade. Já falei isso em outras oportunidades, que as pessoas às vezes esperam, né? Presidente do sindicato do servidor, ele tem que fazer oposição ao governo. Eu não tenho que fazer oposição ao governo. Né? Eu tenho que torcer para que a cidade avance, que o governo consiga colocar o seu plano de governo em ação, que as metas sejam alcançadas e que a cidade, né, realmente cresça. Na situação, e mesma coisa também no governo Almeida. Torcia muito para que a cidade crescesse, que a cidade resolvesse as questões. Agora, quando não está resolvendo as questões, lógico que o sindicato vai fazer a sua parte, né, como fizemos na questão da Geri. Lembrando que nós fomos os primeiros na cidade a ingressar na justiça contra o contrato da Geri. Ganhamos uma liminar na época, a prefeitura conseguiu derrubar a liminar, né, que era para sair em 120 dias, derrubou a liminar, nós ganhamos o processo em primeira instância, ganho o processo para terminar esse contrato. O judiciário brasileiro, cabe recurso, está no tribunal, as chances do tribunal também são grandes, né? Temos um outro processo agora, nós estamos tentando conversar para acertar a situação, que é um processo mais polêmico, né, porque o Ministério Público fala em improbidade administrativa, depois eu posso vir aqui falar com vocês sobre isso daí, que é um dinheiro da saúde também, que era destinado para os servidores e não foi pago. Não foi só no governo Guti, não. Foi no governo do Almeida. O seu Carlos Derman, que não pagou. Inclusive, na audiência pública, inclusive usamos a fala dele no processo também, que ele fala na audiência pública que ele usou o dinheiro. Né? Então... Jair Lima está mandando um abraço para nós. Luiz Carlos Peninha também mandando um abraço. A Eliane Guedes, boa noite, Pedro. Dá uma olhada na UBS Tranquilidade, porque os colegas estão ficando doentes por falta de funcionários. Heitor Reis também está dando boa noite para nós. A pergunta do Pereira, o metalúrgico, né? José Pereira dos Santos. O Pereira, boa noite, Roberto. Ele está perguntando para o vice-presidente dos engenheiros. Gostaria de ouvir o que ele acha do trabalho da nova administração e do fato da Câmara Municipal não estar funcionando, Eduardo. Acho que ainda a nova administração ainda não engrenou, infelizmente. Como o Pedro falou, tem um problema todo da grande expectativa que foi gerada. Quando você teve essa votação expressiva, ela foi obtida através de expectativa. E essa expectativa se frustrou. Então, gerando uma decepção maior ainda na população. E o problema da dívida, que todo mundo sabe que a cidade tinha uma dívida enorme, que não conseguia, então, ter capacidade de novos investimentos. Mas 1 ano e meio já se passaram e o governo ainda, infelizmente, Pedro, eu acho que ainda não colocou ainda o bloco na rua, como se diz, né? Vejo bons nomes na prefeitura,
coisa que a nossa sociedade guarulhense sempre pleiteou, que tivéssemos pessoas que conhecessem a cidade, que conhecessem os problemas da cidade, pessoas de bem, com vontade de fazer. E isso é um mérito que o governo Guti teve. Ele colocou, sim, realmente pessoas da cidade que sentem o problema e sentem a demanda. Diferente do que aconteceu em muitos secretários do governo do PT, que vinham de outras cidades, mal conheciam a cidade, ficavam algum tempo aqui e iam embora e deixavam o abacaxi para trás. Então eu ainda acredito, eu confio que esses profissionais estão na cidade, em diversos cargos de primeiro escalão. Acredito que eles tenham boa vontade, interesse, mas eu acho que eles ainda não conseguiram azeitar a máquina para que ela funcione perfeitamente e consiga resolver esses problemas que a cidade tem, que acumulou nos últimos anos, que são muitos. Mas eu ainda confio na cidade. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui. Já estamos quase no final do programa. Ó, foi muito bom esse papo aqui. Vamos tentar trazer outras vezes. Rita Favalli nos acompanhando aqui. O Márcio Pereira também, a Aparecido, o Diogo Leonardo, o pessoal da rede, o nosso amigo o advogado Éder Toledo nos acompanhando, bacana. Obrigado, Denilson, fazer até para você acompanhar o nosso programa, hein? O Márcio também, o Sérgio, nossa, muita gente aqui, quero agradecer a todos e também o pessoal que curtiu, o Décio Pompeu, o engenheiro Jorge Marques nos acompanhando. Grande amigo. O Gustavo Alves, Rafael, Jurandir Araújo, lá do Tabuão, Daniel Oliveira, Éder, Márcio Pereira, Camila Souza, aliás, um abraço para Camila. Pessoal, bacana, hein? Quantos minutos nós temos aí, meu amigo? 4 minutos. Eu acho que 4 minutos eu não vou conseguir fazer mais uma pergunta. Então, vou deixar 2 minutos para cada um. Pedro, obrigado por você ter aceito o nosso convite, sempre muito simpático. E espero ter ajudado a trazer informações para o nosso público, saber que nossa cidade está em movimento. Não conseguimos falar muito sobre desemprego, mas falamos sobre vários assuntos, principalmente respondendo essas questões dos nossos telespectadores. Pedro, obrigado por ter vindo. Obrigado, Roberto, pelo espaço mais uma vez. Deixa eu aproveitar e fazer o meu merchan. Tem 2 minutos aí. Dar o recado a todos os servidores, Roberto. Com a reforma trabalhista, né, a intenção desse governo ilegítimo aí era realmente quebrar as entidades, quebrar os sindicatos, mas está acontecendo ao contrário, viu, Roberto? Você podia depois, um dia, marcar, eu já querendo pautar o Roberto, mas marcar um programa com os sindicatos da cidade, com os dirigentes sindicais, porque, assim, o STAP está aumentando o número de sócios. As pessoas estão ficando sócias do sindicato. Que boa notícia. Entendeu? E, então, isso foi muito bom e a gente percebe que foi depois da reforma que os trabalhadores começou a perceber. Isso também está acontecendo em outras entidades também. Nós estamos percebendo muito isso daí. Então, deixa um recado para todos os trabalhadores, né? Fiquem sócios dos seus sindicatos, né? De sua categoria. O sindicato é importante manter a entidade, é importante ter a entidade, né? Porque sindicato é aquele negócio também, né, Roberto? Às vezes, infelizmente, alguns trabalhadores, eles falam mal do sindicato, né, Serginho? Só que aí, quando acontece alguma coisa, o patrão vai e tal, aí o patrão deposita fundo de garantia, o patrão dá alguma, aí ele vai procurar um advogado, o advogado já cobra um X, que é o direito dele de cobrar, né? O advogado está trabalhando para isso, ele percebe que ficou pior a coisa, ele vai parar no sindicato. Ele não tem para onde, ele vai parar na entidade. Então, assim, vamos fortalecer a nossa entidade, tem muito para acontecer. Esse ano, provavelmente, falando com o secretário Eduardo Camei, teremos o regime próprio, regime jurídico único, né? Em cumprimento à Constituição. Então, é importante o pessoal estar próximo do sindicato, ficando sócio, e acompanhar o dia a dia da entidade. E o STAP está ali, o STAP está de portas abertas. O presidente está no centro de Guarulhos, andando de a pé para cima e para baixo. E é isso aí. O Pereira está dizendo que ficou mudo o áudio? Não. Ficou mudo o áudio? Não. Ô Pereira, o sinal de internet deve estar caindo. O seu sinal deve estar caindo, porque o nosso aqui está perfeito. Os dois responderam a sua questão aqui, Pereira. Aliás, assim que você tiver com o olho vivo, venha para cá que nós vamos debater com você também. A Gilza está dizendo assim, surto na cidade de Afogados da Ingazeira. É um surto de dengue. Rapazão, Afogados de Ingazeira, lá no Pernambuco. Ô, Gilza, se vacina aí, menina, se cuida. O Cleiton Carvalho está dando boa noite. O Pereira, já falei aqui. O David dos Santos está perguntando, Zanotti,
Você acha que o Ceni deve voltar a treinar o São Paulo? Um dia tem que voltar, David. Isso aí é mito. É o verdadeiro mito. É que tem um cara falando que é mito aí, mas o Ceni é mito. Como técnico? Como técnico. Merece, uma nova oportunidade. Ó, o Pereira está nos assistindo. Fala para que você respondeu a pergunta dele. Ô, Pereira, eu respondi. Um grande abraço ao Pereira. Desejo saúde, porque o Pereira é um grande lutador. Inclusive, sobre o tema de hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos, há 3, 4 anos atrás, já tem essa preocupação da questão do emprego, da questão de curso, né? Teve um encontro ecumênico até entre os sindicatos e as religiões, com essa preocupação, né, na questão. Eu acho que o Eduardo foi feliz na fala quando ele falou sobre a questão dos investimentos, né, do que o governo federal fez no passado, com todos os projetos, né, aquele boom que aconteceu, boom imobiliário, de obras e tal, e agora o país está nessa situação. Tem eleição esse ano, né? Vamos, quem sabe, né? Tá certo. O Ricardo Ferrante nos acompanha, nosso colega comunicador também, Márcio aqui, bacana, Antônio Luiz do Vale. Obrigado, Eduardo. 1 minuto para você. Obrigado. Ele comeu mais. Desculpa, Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro, por ladear nessa bancada essa noite. E fica também o convite para os engenheiros, arquitetos, técnicos, tecnólogos. Conheça a SEAG. A SEAG também tem uma linha de cursos, palestras, treinamentos e benefícios para você, profissional da área. E como a gente falou, estamos num momento de crise do mercado imobiliário, mas a crise vai passar. E quem vai sair na frente é quem estiver capacitado, quem estiver preparado e pronto para um novo mercado que chega, vai sair na frente. Venha, conheça a SEAG, participe dos nossos treinamentos, acesse o nosso site www.aseag.com.br e saiba um pouquinho mais da nossa associação. Ô, Lucas, você conseguiu aí o Espalha Fatos? Olha que coisa bacana, ó. Esse é um novo portal aí, Espalha Fatos, e já tá a página 2 da primeira página. Isso é do nosso amigo Lessa. E ele essa página 2, na verdade, é uma coluna eletrônica de política da cidade. Muito legal. Dá uma acessada aí, você vai ver que tem... estamos falando da política de uma forma sarcástica, de uma forma mais apimentada. É para você curtir. Muito bacana, hein? Obrigado ao pessoal do Espalha Fatos. Pessoal, amanhã das 13h30 às 14h30 temos reprise do nosso programa. Hoje tem padre. Nosso amigo Padre Kleber Leandro. Fiquem com ele. Até amanhã. Hoje, terça-feira, queremos meditar a palavra de Deus, alimentar da palavra que cura, que salva, que liberta. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quando quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. Quantas vezes nós queremos que as pessoas possam fazer a nós o bem, possam praticar a justiça, possam ser coerentes conosco, praticar a caridade, mas nós não queremos que os outros façam, não queremos fazer isso aos outros. Então peçamos nesta palavra, né, que possamos também nós sermos generosos, possamos a gente fazer o bem para as pessoas. Isso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita do amor, da caridade. Possamos fazer gestos de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre esta água, sobre a sua família, a bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água na certeza da tua cura, da tua libertação. A batalha é grande, mas a vitória é certa.